Aleluia. No centro da palavra de Deus de hoje, como eu citei no início da missa, estão duas. Eu vou seguir a sequência. Desejaram Isabel e Zacarias, o casal, um filho a vida inteira. O que não foi possível, porque Isabel era estéril, e na ocasião, Isabel e Zacarias, já de idade avançada, traziam consigo essa frustração, essa vergonha, aquele dado cultural interessante de que bênção de Deus e posteridade tinha uma relação diretamente proporcional. Então se pensava também que a ausência dos filhos seria equivalente à ausência da bênção. Certa vez Zacarias, que estava no seu ofício no templo, foi visitado pelo anjo Gabriel. E o anjo disse para ele que ele seria pai, e pai do precursor, daquele que prepararia os caminhos para a chegada do tão aguardado, desejado e esperado Messias e Salvador. Zacarias duvidou, usou a lógica humana. Imagina só, Isabel foi estéril a vida toda, na juventude dela ela não foi capaz de gerar. Imagina agora, na senilidade, com a idade avançada, e eu também. E Zacarias ficou mudo até que o menino nascesse, porque a gravidez aconteceu. Isabel ficou grávida. 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel foi à casa da outra mulher, a casa de Maria. Isabel morava na Judéia, que fica ao sul, na região montanhosa da Judéia. Maria na Galileia, ao norte, onde está Nazaré. O anjo foi lá na casa de Maria, cumprimentou Maria. Diferente do caso de Isabel, ele falou diretamente com Maria, disse que ela seria mãe do Salvador. Ela apresentou lá a sua impossibilidade, disse para ela, para confiar, e ela disse, faça-se em mim. Ao contrário de Isabel, Maria é jovem, fecunda, não teria problema nenhum de engravidar. E o esposo, aquele que estava prometido em casamento a Maria, também teria condição de gerar um filho, não era idoso como Zacarias. Mas Deus escolheu caminhos diferentes. Olha que interessante. No caso de Isabel e Zacarias, Isabel, a primeira mulher grávida, pertence a uma linhagem muito presente no Antigo Testamento de mulheres estéreis que, com idade avançada, ela e o marido concebem uma criança que terá um papel importante na história da salvação. Isabel é uma mulher que faz parte dessa linhagem. A mãe faz parte dessa linhagem. E acontece da seguinte forma: a intervenção divina se dá de modo a não prescindir, não deixar de acontecer a união física do homem e da mulher. Ela ocorre. A união física naquela idade já é um milagre, e a concepção é um milagre ainda maior. Aí está a ação de Deus, fecundando a estéril e permitindo a um casal sem condição já, em virtude da idade avançada de ter filhos, de conceber. Isabel pertence a essa estirpe, né? Mas eu acho que quero que fique claro que Isabel se uniu a Zacarias. Eles tiveram conjunção carnal, né?
para o nascimento de João Batista. No caso de Maria é diferente. Dizendo, eu não conheço o homem, como é que eu vou me unir a alguém? Eu não amo alguém, não vivo com alguém para isso, para me unir e gerar um filho. Imediatamente o anjo disse a ela que ela seria coberta pela sombra dele, e foi, né? E o que aconteceria em Maria seria inédito. Todas do Antigo Testamento e Maria, mas existe algo muito novo que acontece só nela. Primeiro, o fato dela ser fecunda, o fato dela ser jovem e mais ainda, o fato de Deus prescindir da união da conjunção carnal, de modo que o filho desta gerada pelo Espírito Santo, de Deus Filho e esposa do Espírito Santo, por isso, porque o Espírito Santo fecunda o ventre de o lugar mente filho e DNA do Pai do céu. Entenderam? Entenderam nada, nem eu entendo isso. A gente entende, né? A gente sabe o que está acontecendo, mas entender isso novo de quem é Jesus em relação a toda essa tradição a qual Isabel remonta dos filhos das mulheres estéreis. Ali é concebido o Filho de Deus, que é verdadeiro Deus, porque tem o DNA dele, porque quem insemina Maria é o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo mãe de Jesus. Entendemos? Vou falar baixinho, está gravando, né? Mas vou falar. No finalzinho da visita do anjo a Nossa Senhora, ele faz uma pequena, o termo certo não é esse, vou usar, vamos ajustar. Ele faz uma pequena fofoquinha sagrada. Ele dá uma notícia. Essa notícia, Maria, uma atitude, é a sequência da ação. A gravidez de Isabel era uma gravidez de risco, uma idosa primeira gravidez estéril a vida toda. Grávida é uma gravidez de alto risco, ok. Mas a gravidez de uma adolescente, a medicina também reconhece. Maria já grávida, ou seja, Maria já tendo experimentado o seu Natal, porque Jesus já tinha nascido, estava inseminado. No presente momento, estava fazendo uma pequena por 3 possíveis razões para Maria sair da região da Galileia em direção à região montanhosa da Judéia, atravessando de norte a sul toda aquela região ao encontro de Isabel.
Teve um pessoal aqui na frente que fez uma cara de susto, dizendo assim: é agora que o padre vai começar? Eu achei que já estivesse terminando. Vamos à primeira razão. É aquela mais conhecida que a gente já ouviu em homilias e reflexões. Quem está atento à necessidade de quem está em volta. Se sente, portanto, chamado pela necessidade para socorrer. Quem tem Jesus dentro de a sensibilidade de socorrer a prima, porque ter Deus em nós, estar com Deus, é acima de tudo socorro, amparo, braço estendido, disponibilidade, prontidão para ajudar, atenção com necessidade em torno e pronto atendimento e socorro a quem precisa. Esse seria o primeiro ou a primeira razão. Esta semana que passou eu estava em retiro. O pregador do nosso retiro, Dom Murilo Krieger, que foi arcebispo de Florianópolis e depois de Salvador, portanto primaz do Brasil, e agora é emérito, numa das suas reflexões falou desse texto, da visitação de Maria e Isabel. E ele apresentou uma segunda razão, que escapa um pouco a gente. Maria era recém-grávida, uma adolescente grávida, inexperiente, ameaçada de morte porque pairava sobre ela a desconfiança do adultério, e na época o adultério era crime cuja pena era a morte. Abandonada inicialmente por José, Maria estava desamparada. Ela foi a Isabel procurar conforto, conselho de alguém mais experiente que há 6 meses passava por algo semelhante àquilo que ela estava passando. Então ela atravessou toda aquela região para buscar um amparo, um socorro. Essa razão acaba estando muito próxima à primeira, porque como diz aquele ditado chinês, que se não é chinês, hoje a gente diz que é ditado chinês, porque sempre dá certo, que toda vez que a gente acende uma vela, a primeira face iluminada pela vela é de quem acende a vela. Quem é alcançado em primeiro lugar pela luz da vela é quem acende a vela. Depois a gente pode pegar a vela e levar para alguém, mas em primeiro lugar, quem é atingido pela luz da vela é quem acende a vela. Com isso eu quero dizer que quem oferece socorro, Maria saiu lá, primeira razão, foi ao encontro, atravessou toda a região para ajudar Isabel, se engana achando que oferece mais do que recebe. No fundo, quando a gente tem a oportunidade de servir, pense nisso, você acaba sendo muito mais abençoado do que abençoando. Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando aparece à nossa frente, quando está diante de nós uma necessidade de socorro, de ajuda, de estender o braço, de estender a mão e de socorrer, a gente pensa, não estou ajudando. Não se iluda, não se iluda. Você está em primeiro lugar também sendo ajudado. O segundo motivo, então, tem relação com a ideia de que a disponibilidade, o serviço, o socorro de Maria encontrou um amparo do qual ela necessitava, socorrendo a prima na casa de Isabel. Está claro para todo mundo? E o terceiro e último argumento, que eu acho que do ponto de vista da teologia é o mais interessante, é que quando elas se encontram, quando Maria encontra Isabel, as mulheres grávidas ficam assim, de fundo, e a figura passa a ser o filho de cada uma das mulheres. Maria traz Jesus,
Isabel traz João Batista. João Batista é o último dos profetas. Toda a esperança do Antigo Testamento, do Salvador, está ali dentro da barriga de Isabel, resumida, sintetizada em João Batista. Quando Maria chega com Jesus, é a esperança na barriga de Isabel que encontra o esperado na barriga de Maria. Isabel faz o seu Natal. O texto diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. De alguma forma, Isabel foi inseminada também pelo Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo. E a experiência do Natal é uma experiência do Espírito Santo que faz nascer Jesus dentro da gente. E aí Isabel não chama Maria de prima. Quanto tempo, que bom que você veio. Aquele encontro se vê cercado de uma formalidade que não é a do encontro de uma prima com a outra, mas o encontro da mãe do precursor com a mãe do Salvador. Isabel diz: que honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar. O Natal é isso. O Natal de Isabel aconteceu naquele dia. O nosso Natal está por acontecer. O Natal é receber na nossa casa, receber no nosso coração, a mãe de Jesus, trazendo o seu filho, oferecendo para que ele nasça em nós. O Natal é essa experiência de se ver tomado pela ação e pela força do Espírito Santo de Deus, que gera Jesus dentro da gente, como fez em Maria e no Natal de Isabel, que nós hoje no 4º domingo do Advento observamos que é uma antecipação do nosso Natal. Maria já saiu da região da Galileia e está vindo ao nosso encontro. Quando Maria e José chegaram a Belém, foram batendo de porta em porta. O que eles ouviram foi: não temos vaga, não há espaço aqui para vocês, não há lugar para o menino nascer. Que pena, mas isso pode acontecer conosco. Nossa casa, coração, nossa vida por dentro pode estar cheia, pode não haver espaço, pode não haver tempo para a gente dizer para Maria: é a mãe do meu Senhor, pode entrar, Jesus vai nascer aqui dentro da minha casa. Tem um programinha na Discovery Channel chamado Acumuladores Compulsivos. Não sei se vocês já viram esse programa. É um programa que fala de pessoas que têm mania de trazer coisas da rua ou não se desfazer de coisas que não têm mais utilidade. E elas vão botando aquilo dentro de casa, garrafa PET, caixas de resto de leite, caixa daquilo, vai juntando, chega num ponto que as pessoas às vezes não conseguem mais acessar cômodos, lugares da casa ou mesmo se deslocar dentro da casa, sem contar no criadouro de rato, insetos diversos, etc, etc e tal. A gente acha aquilo um absurdo quando vê, mas há um risco enorme da gente, do ponto de vista das emoções, da espiritualidade, ser um acumulador compulsivo, a ponto de não ter espaço dentro da nossa vida emocional, afetiva, espiritual, um lugar aberto, um espaço aberto, de preferência no centro da nossa sala, para se colocar uma manjedoura e um menino nascer. Cuidado. A gente coleciona emoções que já deveria ter se desfeito delas há muito tempo. A gente coleciona rancores, mágoas, ressentimentos, algumas coisas que a gente já deveria ter se desfeito há muito tempo. E a gente foi juntando e vai juntando aquilo, e vai juntando, e daqui a pouco não tem mais como se mover. De fato, se Maria bater a nossa porta com o menino, não haverá espaço. Nesse coração não há espaço para o menino nascer.
Convido a todos a gente fazer dessa semana uma semana de preparação, uma boa faxina, de modo a gente ter coragem de se desfazer de algumas coisas e no centro da nossa vida, lá no coração, a gente criar um espaço e aguardar a chegada da mãe de Jesus, que visitou Isabel e vai nos visitar, fazendo que a gente experimente como Isabel também o nosso Natal. Vamos ficar de pé?